Gênesis no lar, Evangelho no coração. Que bênção! Agradecemos as oportunidades de estar com vocês em mais um encontro em torno do Evangelho do Senhor. Obrigado, Jesus, por estes momentos. Como agradecemos ainda o lar que nos acolhe, a família, os amigos, o estudo, os nossos envolvimentos sociais, profissionais. Que possamos, Senhor, abrir o coração para a Tua mensagem e que tenhamos sabedoria para colocar em prática aqueles elementos que possam nos favorecer no que remonta à nossa trajetória evolutiva. Sê bendito, Senhor, que o encontro também ofereça oportunidade terapêutica para todos nós. Que os bons espíritos visitem os lares, levando as vibrações que possam motivar, sanear, revitalizar, reparar, semeando a fraternidade, o equilíbrio, a paz. E assim, com muita alegria, damos por iniciado mais um encontro Gênesis no lar, Evangelho no coração. Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem conosco na Casa de Kardec através do canal Gênesis. O tema de hoje vai bater fundo nos nossos corações, como tem sido feito as demais oportunidades, não é mesmo? 10 maneiras de amar a nós mesmos. Acrescentamos. Nós vamos abrir hoje o Evangelho segundo o Espiritismo e agora, como eu costumo dizer, nós vamos convidar para estar conosco, para não dizer que ele é que nos convida, Allan Kardec, o professor. Carinhosamente, vamos imaginar estando na sua casa, junto com a sua dama, a mãe dos espíritas, Amélie Gabrielle Boudet, para um lanche pela manhã. E a dica, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E nós vamos trazer para vocês, Kardec publicou no início desse trabalho, na verdade, uma citação que está no capítulo 5 de Mateus, Palavras de Jesus. Ele cita o versículo 44, de 46 a 48. Eu vou me deter no finalzinho do 48, fazendo aquela projeção, situando vocês no cenário de onde foi retirado. Nós estamos exatamente no Sermão do Monte. Qual é o texto para a gente? Que, na verdade, inspirou Kardec na desenvoltura desse capítulo. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A dica de todos os projetos filosóficos, religiosos, científicos que vão sendo desenvolvidos na Terra, a busca pela perfeição. Nós vamos trazer o comentário de Kardec. O texto é extenso, eu vou fazer aqui uma tentativa de um resumo. Vamos lá. Inicialmente, literalmente, ele diz assim: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se,
à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Bom, aí o educador Kardec faz uma pergunta para você, para mim, para nós. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Bom, mais à frente ele vai trabalhar a questão do egoísmo, do orgulho, projetando a caridade conforme a questão 886. E por fim, ele diz assim: para desenvolver superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí você pode perguntar, onde que ele deu as regras? Bom, um estudo atento, cuidadoso, em torno do Sermão da Montanha, nós vamos encontrar a síntese da proposta filosófica da evolução espiritual, que, como eu disse anteriormente, foi distribuída, compartilhada, revelada para todos os homens, em todas as épocas. Jesus faz, vamos dizer assim, uma amarração dos ensinamentos e o que transforma-os em uma expressão incomparável foi a capacidade de colocar em prática, de vivenciar na plenitude por Jesus, o que lhe rendeu o prêmio da incompreensão, pois ele vivia fora do seu tempo. O escárnio, o abandono, todos os tipos de tortura moral que acabou na cruz, no Calvário. E aí vem a transcendência que nenhum outro filósofo ou tratado atingiu, a ressurreição. Isso é fundamental para a gente pensar. Ele volta do mundo dos mortos, confirmando o que ele houvera de ensinado. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E num diálogo fraterno com os habitantes da terra, ele diz assim: o meu reino não é desse mundo. Palavras pronunciadas antes da sua partida, mas agora vivenciada. Compreenderam? A paz seja convosco. Todo mundo chorando a morte dele. E ele se materializa numa casa fechada com os discípulos, eles com medo, inseguros quanto às perseguições dos homens da terra. Jesus vence as barreiras físicas e se apresenta.
Então todos conhecemos essa história. Mas todas as vezes que relembramos, o poder irradiador, a autoridade espiritual destas passagens tocam os nossos corações. Pois qual de nós não temos dificuldade no trato com a morte? Não é um grande emblema? Um enigma? Não, Carlos Alberto, para mim não, porque eu sou espírita. Ah, muito bem. Chegou o diagnóstico aí da sua desencarnação, quero ver como é que tu vai responder. Quando você ficar sabendo aí que um ente querido desencarnou, e aí? Naturalmente, eu estou tratando o assunto de uma forma leve, mas didaticamente a gente precisa de pensar, porque não basta saber, tem que colocar em prática. Com isso, nós temos muitas oportunidades de reencarnar, desencarnar, assistir tantos fenômenos, para que a gente possa ir adquirindo essa segurança, essa confirmação, esse testemunho que somos viajores e que estamos circunstancialmente reencarnados, quanto outros que estão agora comigo e com vocês, desencarnados. Daqui a pouco isso muda. Eles reencarnam, nós desencarnamos. Podemos estar juntos aqui ou acolá. O que é o mais importante? É a parte moral, não é o fenômeno em si. Porque vamos confirmando que é uma transição natural, como dormir e acordar. É o mesmo. A questão é que a gente coloca uma dose de emoção, os sentimentos que nos veiculam, a maneira de lidar com as coisas, as pessoas, em que a nossa vaidade vai favorecendo para a gente alimentar algumas ilusões, como, por exemplo, a posse. Desencarnação, mudanças, é um diálogo para desvincular do que não mais tem importância. Emmanuel tem equações muito interessantes. Por exemplo, eu vou citar apenas um livro, Vida e Sexo. Ele vai trabalhar várias questões que envolvem vinculação e desvinculação. Guardem essa dica, vincular e desvincular, para despertar consciência. Compreenderam? É os contrastes. São mudanças naturais que objetivam, na verdade, desenvolvermos os caracteres da perfeição. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. A doutrina espírita apresenta a teoria da reencarnação sob o ponto de vista moral, porque é lei divina. Então estamos estudando a reencarnação toda hora. É um tema que precisamos debruçar, porque seremos beneficiados. E nesse processo da reencarnação, nós vamos agradecendo a Deus por tantas oportunidades. Então estamos desenvolvendo algumas virtudes nesse simples papo, nesse diálogo em torno do ser de perfeitos. E é como o vosso Pai, não é como o Pai do semelhante. Não é como o Pai de Jesus. Ai, Carlos Alberto. Gente, esse tema sempre nos convida a repetir. O meu Deus é diferente do seu Deus. Mas ele não é o Criador de todas as coisas? Sim. Mas nós não estamos nos referindo ao Deus absoluto, mas ao Deus relativo, que é concebido em cada um. Vale sempre lembrar, Jesus deu alguns testemunhos nesse assunto. Quando unidos afirmamos, Pai nosso, suplicamos que estais em toda parte. Santo é o teu nome, é o louvor.
Venha a nós o teu reino. Volta a súplica. Olha o pedido. Então é o Pai de todos. Estamos todos numa condição de igualdade perante Ele. Certo? E Ele para conosco. Mas quando eu olho para o próximo, preciso depositar as minhas virtudes, os meus anseios, o meu sentimento no semelhante, na relação, empatia. Mas não existe igualdade no universo no sentido que somos individualidades. Isso sempre vale lembrar, porque as militâncias, os idealismos, nos impulsionam de uma forma nobre, digna, para tentar passar uma régua na sociedade, o que não é possível. Nós temos que lutar para que todos possuam uma condição satisfatória de evolução. Se você puder contribuir para isso, não perca tempo. É melhor que você cuide do outro do que ficar enamorado no espelho ou sentado no conforto do seu sofá. Contudo, nós não conseguimos mudar o mundo se não mudarmos a nós mesmos. Pegaram aí, gente? Nossa, Carlos Alberto, mas você já falou isso tanto? Eu acho que eu nem volto aqui mais. Porque se repete, se repete, se repete. Vocês me desculpem. Primeiro que eu sou limitado. Falta fôlego cultural. Mas a minha necessidade exige que eu sempre fale, olhando no espelho côncavo que está diante, que eu preciso compreender o que os Espíritos insistentemente ensinam. O reino de Deus está no coração. Se não dialogarmos com o mundo íntimo para aprender, trazer soluções, nós não temos competência para resolver o mundo externo. Pegaram aí? E o mundo externo pressupõe habilidade no trato. Olha que interessante. Inteligência relacional, habilidades para lidar com as coisas, conhecimento que favorece. Conhecimento é libertador. É o grande libertador. E outro dia foi aniversário de Simão Bolívar, o grande libertador da América. Vale conhecer a história dele. Pois bem, amigos, dentro desse norteamento bendito da manhã, caracteres da perfeição, sede perfeitos. Desculpe, vale ainda lembrar que o sede perfeito, no contexto do texto, o contexto, Sermão do Monte, a narrativa, Jesus, discípulos, multidão. Ele perpassa uma série de ensinamentos e ele deixa por último, quase no final, o amai os inimigos. Depois é que ele vai dizer, sede perfeitos. Porque ele já disse que é necessário amar o inimigo. E o inimigo não está fora, viu? Eu achei... Não pense assim. Mas é adversário dele mesmo, não de você. Não me persegue. Não, ele se persegue. Ele está engaiolado. Mas ele joga pedra. Olha, se acertou, pressupõe que o tiro foi certeiro. Foi por sorte ou porque ele sabe atirar? Bom, como na maioria das vezes a gente não vai saber, se o tiro te atingiu, repara, cura. Morrer tu não vai. Por isso Jesus dissera, não tema os homens, tema a vós mesmos. Pegaram aí? Como a gente sabe que nada acontece por acaso, e existem casos que o indivíduo é que foi de peito aberto para tomar o tiro. Ele sabia que o indivíduo estava armado e ele vai lá enfrentar. Bom, aí começa a dividir responsabilidades. Perdeu o limite da prudência? Bom, então, tem uma expressão, estou puxando na memória aqui, eu não sei se eu vou colocar a frase correta, do filósofo Voltaire.
Voltaire, no século XVIII, disse assim, que Deus não é favorável à guerra, mas Deus está com quem atira certo. Opa! Que história é essa? Deus das guerras? Não, 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 gente. Vamos pensar no sentido simbólico. Simbólico, simbólico. As guerras são necessárias, mas ai de quem as pratica. Não é verdade? Não aprendemos na lei de destruição, livro dos Espíritos? Existe a guerra por conta do egoísmo. Então, o egoísmo se resolve com o egoísmo. Bom, mas lá no fronte, o indivíduo que atira certo pressupõe que ele está atento ao alvo, desenvolveu a habilidade e é o recurso que ele tem. Se ele não atirar, o que vai acontecer? Alguém vai atirar nele, não é assim? Agora, sob o ponto de vista filosófico, nós precisamos compreender a importância de sermos prudentes, mas também desenvolver inteligências. Prudentes, não exagera, não saia para o campo que é de responsabilidade do outro, não entra na intimidade, seja respeitoso. Não é? Olha, aquele assunto ainda não chegou para você, calma, que ansiedade é essa? Agora, quando a vida te chamar, prepara-te para que você seja assertivo, para que você use da coragem, da competência. Compreenderam? Vamos desenvolver com isso a segurança que o conhecimento sugere. E, naturalmente, vamos nos ajustando e nos tornamos perfeito naquilo que estamos fazendo. Não é assim quando a gente sai com uma vassoura para dar uma geral na casa? Bom, se você não colocar a mão na vassoura, olha que escândalo que vai ser a sujeira se acumulando. Não é? Então, Deus não favorece a sujeira apareceu lá. Mas você pode sim tomar a tenência, né? Isso é uma expressão antiga. Toma atento, vai lá, assume, pega a vassoura e siga em frente. Mas, Carlos Alberto, os caracteres da perfeição, os espíritos poderiam dar algumas dicas? Ah, sim, sim. Na manhã de hoje, nós vamos convidar para o nosso cenário virtual e do coração nada mais, nada menos do que o espírito que escolheu o nome André Luiz para se identificar entre nós. Ele viveu no Rio de Janeiro. Alguns dizem que foi um psiquiatra, outros sanitaristas. O importante é que ele está conosco, trazendo um conteúdo. Através das mãos aveludadas, abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Paz e Renovação, André Luiz traz 10 maneiras de amar a nós mesmos. Vocês aceitam? Vamos nessa aventura? Primeiro, disciplinar os próprios impulsos. Como que anda isso aí? Você está com os olhos voltados para dominar os próprios impulsos? Segundo, trabalhar cada dia é o que fazemos. Mas ele coloca uma vírgula na frase, produzindo o melhor que pudermos. Como é que você tem lavado os copos? Cuidado para não quebrar. Faça da melhor maneira que você puder. Mas não é só na habilidade. Lavando o copo pensando em como é que você vai xingar o outro. Você vai quebrar o copo. A sua tarefa é limpar o copo. Coloca sentimento também. É possível. Ah, isso não dá para dialogar com as mulheres que são multifacetárias.
atuantes, né? Em tantos departamentos ao mesmo tempo. Pois bem, isso é só uma dica para os homens, então, porque as mulheres realmente fazem tudo muito bem, muitas coisas ao mesmo tempo, e administrando bem as emoções. Essa é a mulher do grande futuro, né? Que já dialoga conosco dentro de casa. Vou falar assim porque caso elas ouçam, né? Podem achar que nós não estamos falando bem. E é uma das maneiras para uma boa relação. Terceiro, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Puxa vida, nossa, hoje o evangelho está bom demais. Como é que anda isso aí? Somos campeões do conselho para o outro? E aí? Se estamos dando conselho para o terceiro, significa que estamos preparando uma ação efetiva na própria intimidade. Quarto, essa aqui é boa também. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Puxa, André Luiz, essa você me pegou na esquina. Olha, aqui, os itens anteriores eu estou bem. Agora, aceitar sem revolta a crítica, como é que anda aí? E a reprovação? Quinto, esquecer as faltas alheias, sem desculpar as nossas. Confesso que há muito não vi uma frase tão completa, porque só a primeira parte já é uma maneira, mas a frase transcende. Repetindo, esquecer as faltas alheias. Não é uma baita de uma dica? Mas aí ele completa, sem desculpar as nossas. Porque nós somos campeões. Olha, me desculpe, fui infeliz. Nós não, eu. Campeão para justificação. Para passar pano nos próprios erros. Já temos dificuldade de esquecer as faltas alheias. Então observe que emaranhado. Tem hora que dá um nó na cabeça, não é verdade? Pois bem, Gênesis no Lar ontem, nós trabalhamos a questão de esquecimento dos erros dos semelhantes. Estão lembrados? Aí um amigo até mandou um comentário, eu agradeço. Ainda bem que eu estou ficando mais velho. Aí a capacidade de esquecer aumenta. Pois é isso aí. Então nós estamos nesse esforço. Se você esqueceu, não é porque foi para o inconsciente profundo, de uma análise psicológica. É porque perdeu o sentido. Não está sendo retroalimentado. Pegaram aí? Sabe aquela história que você repete, de um fato que aconteceu que abalou a sua estrutura há 40 anos atrás? Tem pessoas que repetem com a mesma carga emocional, sem perdoar. Significa o quê? Que ela está fechada naquele circuito. Provavelmente os protagonistas daquele evento já até desencarnaram e até hoje ele, se puder, torce o pescoço. Gente, começa a apertar o botão, não quero lembrar, deixa para depois, o enfrentamento na hora certa. E aí a gente vai resolvendo isso com o tempo. Por isso o tempo é o Senhor dos nossos destinos. Guardem essa frase. Ela vai estar num livro que estamos lançando. O tempo é o Senhor dos nossos destinos. Agora a sexta, hein? Será que a gente vai terminar? Evitar as conversações inúteis. Ô André, me desculpe, você acha que eu estou exagerando? Não, Carlos Alberto, são as conversas inúteis. Essa está sendo prodigiosa. Pois bem, sabe aquele assunto? A minha sogra costumava dizer, quando meu sogro ia para o clube no domingo, saiu de casa para encontrar com os amigos e resolver o problema da nação. O bom é que ele volta satisfeito.
Pois bem, tem coisas que a gente filosofa e não sai do lugar, né? Resolve o problema do governo, especula o próximo governo, fala da administração da Europa, da Ásia, conta das alegrias do futebol, do vôlei, das caminhadas, né? Como que foi a tertúlia dançante na noite anterior, né? No baile da melhor idade. Resolveu o problema do mundo, volta todo mundo feliz para casa. Faz parte. Tem hora que você tem que dar uma aliviada na mente, não é verdade? Mas vocês já observaram o tanto de conversas improfícuas? Aquelas que destroem a reputação, que falam mal, que atacam, pautadas no egoísmo, na inveja, no ciúme, na cupidez. Compreenderam que esse cenáculo aí abre para nós muitas conversações, profícuas e não profícuas. Sétimo, receber no sofrimento o processo de nossa educação. Bom, a dinâmica começa a sugerir uma elevação. Sofrimento, conhecimento, entendimento, necessidade da educação espiritual. É o que fazemos todas as manhãs. Eu não tenho dúvida. Bom, desafio agora, hein? Prepara aí. Ajusta na cadeira. Você que está na direção do trabalho, coloca uma marcha, reduz aí a velocidade. Calar diante da ofensa. Retribuindo o mal com o bem. Ah, Casalberto, é melhor você passar para a próxima, porque aqui eu estou ainda fixado. Então começa calando. Começa calando. Lembra da história do Chico? Que o Emmanuel ensinou para ele tomar a água da paz? E ele procurou a água da paz para comprar e não achou? Aí o Emmanuel disse, a água da paz é aquela água que tu bebe, enche a boca, quando você tiver vontade de falar mal, xingar alguém. Aí você fica com essa água por um bom tempo, até que a vontade passa. Olha que beleza. Então não retribua o mal com o bem. Ah, tem uma história do Chico, que as irmãs envenenaram o cachorro. Essa história um dia eu conto com detalhes. Mas ele ficou muito indignado. É verdade. Aí aquele mal no coração, até que o Emmanuel deu a dica para ele. Cuida disso, tira esse mal do seu coração. Faça alguma coisa em pró, ao invés de ficar reclamando. É o que o Chico fez. Pegou o salário dele, comprou uma máquina de costura e deu de presente para as irmãs. Pois bem. Então tem histórias e histórias que ensinam muito mais do que muitos discursos. Então se você tem alguma mágoa, alimenta algum tipo de raiva, não guarda não. Tem coisa que a gente fala assim, amanhã ele acorda, mas não tira a mágoa do coração. Resolve isso. Dá um presente para a pessoa. Vai lá. Mas ela vai tripudiar. Meu amigo, deixa pisar. Ao invés de você pensar que ela está com o sapato alto ferindo seu peito, mentaliza uma bailarina, a dançarina de balé. Olha que imagem super legal. A dançarina atinge aquela habilidade de ficar sobre a ponta dos pés. Faça como a bailarina. Ou seja, remontando Jesus, ande por cima das águas, sem que a gravidade te puxe para baixo. E o que nos arrasta é o nosso inconsciente profundo ainda, cheio de mazelas. Então aprenda a dançar na vida. Não deixar que a vida te leve, mas você leva a vida, com a arte do viver. E para concluir o nosso encontro, repetir as lições edificantes.
tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Obrigado, André Luiz. Pois esses 10 mandamentos, ou 10 maneiras, para não ter comparativo polêmico com os mandamentos de Moisés, mas essas maneiras precisam ser trabalhadas, pelo menos no meu universo de imperfeições. Se no seu não é mais necessário, rogamos que você possa vibrar para que a gente consiga. Nós contamos com aqueles que estão à frente. Precisamos nos conscientizar do que temos que fazer. E se pudermos, estenda a mão para aqueles que estão na retaguarda ou que estão dando os primeiros passos, que ainda não compreenderam a importância de amar a nós mesmos para podermos amar o semelhante com autoridade. Nós vamos encerrar o nosso encontro agradecendo a sua presença com uma dica final. Quando estávamos lendo esse texto do André Luiz, e eu não sou da era dos e-books, não. Eu gosto do livro da mão. Vocês me perdoem, essa é a geração que está indo embora. Então, manuseando o livro, Paz e Renovação, achei aqui um conselho que eu vou trazer com muito carinho para vocês. Está na lição anterior. É o finalzinho, quando o nosso querido Bezerra de Menezes diz assim: diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos, se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Bezerra. Que Deus nos abençoe e agradecemos ao nosso querido Bezerra, novamente a André Luiz, a toda a equipe espiritual, os anônimos que visitaram os lares, que abençoaram cada um de vocês, por mais esse Gênesis no lar, Evangelho para o coração. Que possamos sair pelo mundo com alegria, com Jesus e por Jesus, agora e sempre. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de nos abençoar.